Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos meditando na primeira epístola de João, hoje no capítulo de número 2, dos versículos de 18 a 23, e estamos começando a primeira mensagem sobre o teste doutrinário. A proposta para as nossas meditações, nós temos como esboço neste livro, nesta epístola, nós temos uma proposta aqui de 3 testes. O primeiro teste foi depois da introdução, ali do capítulo 1, de 1 a 4, aí no versículo 5 até o capítulo 2, versículo 6, nós temos aí o primeiro teste moral, que é o teste de uma vida santa. Então, nós tivemos 4 mensagens: comunhão com Deus e com os outros, a atitude correta para com o pecado, Cristo, nosso advogado, como saber que conheço a Jesus. Este foi o primeiro teste moral, teste de uma vida santa. O segundo teste foi o teste social, o teste do amor ao irmão. Foram 3 mensagens, do capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 17. Foi o teste do amor, testados, porém encorajados, Deus e o mundo. E agora nós estamos o primeiro teste doutrinário, é o teste da verdade sobre a pessoa de Jesus Cristo, como é o tema da nossa liturgia. E nós temos, nesse primeiro teste doutrinário, aí, no capítulo 2, de 18 a 23, os anticristos, e depois dos versículos 24 a 28, a segunda mensagem, como ficar firmes contra o erro. A nossa proposta de hoje para a meditação são os anticristos. E nós vamos, então, eu vou ler aqui esses versículos, capítulo 2, de 18 a 23, e os irmãos acompanhem reverentemente esta leitura que farei. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tiverem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a saibais, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez, ó Deus, nesse dia, estamos com o texto sagrado, porque foi o Senhor que deu para nós,
para a tua igreja, ó Deus, ter a tua palavra como regra de fé e prática, para que a tua igreja seja conduzida nos teus caminhos. E a tua palavra, Senhor Deus, é que nos mostra esses teus caminhos. E como, ó Deus, também nós rejeitarmos os caminhos tortuosos que levam, ó Deus, a tropeçarmos e nos distanciarmos do Senhor. Queremos pedir a tua bênção, ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja trabalhando em nossas mentes e nossos corações. Que os nossos corações sejam esse terreno fértil, ó Deus, para receber a semente da tua palavra e assim, ó Senhor Deus, germinar e dar os bons frutos que o Senhor tem esse propósito para que a tua palavra faça isso em nossos corações. Ó Deus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para a nossa introdução, na segunda carta, na segunda epístola, né, por ser aí depois transmitida, foi pelos escribas, né? Eles copiaram e repassaram às outras igrejas. A segunda epístola, que foi não muito tempo depois desta primeira, no versículo de número 7, diz o seguinte: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Isso eram os gnósticos que estavam falando às igrejas naquela época, esse ensino errado, contrário às doutrinas da palavra de Deus, das doutrinas de Cristo. E então o versículo de número 8 diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Olha como que é bem direto e, podemos dizer, até um pouco duro. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Bem pesado, né? A nossa irmã Mirka falou que não era para pegar duro, pegar pesado. Mas é o Espírito Santo de Deus que colocou isso para que João escrevesse depois do que ele escreveu na primeira epístola. Seitas e heresias são fenômenos que acompanham a igreja cristã desde o seu início. E a produção destas cartas, a primeira, a segunda e a terceira, né, foi com
esse objetivo, registrando que essas heresias já estavam penetrando. Paulo menciona isso também em suas cartas, usando outras palavras. E é interessante, meus irmãos, como o inimigo das nossas almas, ele é sagaz. E onde ele procura entrar é na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele procura fazer os seus ataques com ensinos errados. Não é de admirar, pois, o erro religioso procede do diabo. E isso começou lá no Jardim do Éden, com os nossos primeiros pais. E as consequências do pecado, elas foram transmitidas a toda a criação. A toda a criação. Então, o erro religioso procede do diabo, que procura, por meio dele, afastar os crentes da verdade. E isso tem acontecido há quantos milênios? Mesmo depois de ser inaugurado esse período milenar que nós estamos vivenciando depois da vinda de Cristo Jesus, com o nascimento de Jesus, porque quando ele começou a pregar, ele falou, olha, já foi, né, o reino do céu já está inaugurado aí, já está vigorando aí este reino. Então, quando Paulo escreveu a Timóteo, lá na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2, ele escreveu o seguinte, ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos, então eu creio que é esse período milenar, 2000 anos que nós estamos vivendo, que, segundo a palavra de Deus aqui, são os últimos tempos. Alguns apostatarão da fé. E isso sempre tem acontecido. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Nesta sua carta, João escreveu o seu primeiro ataque direto contra os falsos mestres que perturbavam a paz das igrejas ali na Ásia Menor. E é impressionante que, quando o Senhor Jesus pediu para que João escrevesse o Apocalipse, ele estava ali na ilha de Patmos, e é interessante que quem ver o mapa vai ver uma coisa interessante, que na situação que está ali a ilha de Patmos, todas aquelas 7 igrejas dali da Ásia Menor estavam ali ao redor daquela ilha de Patmos, ali onde tinha lá o presídio, onde ele ficou algum tempo e onde ele escreveu o Apocalipse. E ele escreveu a essas cartas, aquelas igrejas que possivelmente ele tenha passado por todas aquelas igrejas pregando a palavra de Deus. Então, o propósito de entrar agora nesse teste doutrinário, né, que é o teste da verdade sobre a pessoa de Jesus Cristo, era denunciá-los. Nós falamos, quando nós iniciamos o primeiro teste, o teste moral, que uma pessoa, né, e essa semana eu tive também já, quando estava no supermercado, até falando com uma pessoa, quando eu
paguei com uma cédula, né? E ela pegou aquela cédula, já chegou e começou a passar ali os seus dedos para verificar. Aí eu falei, você está verificando aí se esta nota tem as marcas de uma verdadeira nota? Falou assim, é isso aí. Você sabe que não é só uma característica que apresenta a nota que ela é verdadeira. Falou assim, é assim, tem várias. E nós, para entrarmos nesse trabalho de caixa, né, que temos que manusear, nós temos que aprender como perceber esses sinais das verdadeiras notas. Porque as notas falsas não têm todas estas marcas. Pode ter algumas, mas as falsas não conseguem ter todas as marcas que identificam que aquela nota é a verdadeira. E eu creio que é isso que João está colocando aqui. Nós, como crentes, nós temos que ter estas marcas que foram impressas em nós pelo selo do Espírito Santo de Deus, as marcas de Cristo Jesus, porque esse foi o propósito no qual o Senhor nos predestinou, para sermos parecidos, semelhantes a Cristo Jesus, ter as marcas de Cristo no nosso pensar, né, na nossa cabeça, na nossa testa e no nosso agir, nas nossas mãos. Essas são as marcas que nós temos de Cristo Jesus. O contrário, sabemos que as marcas da besta não é um número, né, 666, que é colocado na testa ou na mão, mas sim é da maneira como aqui a palavra de Deus está dizendo, como eles pensam, como eles disseminam as suas mentiras, dizendo que são verdades. Mas quando são checadas, à luz da palavra de Deus, nós vamos ver quanta mentira. E como diz aqui, né, pela hipocrisia, eles são hipócritas, né, dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Esse cauterizar aí, quer dizer, é a marca realmente do inimigo das nossas almas, né? O diabo, como diz aqui a palavra de Deus. Então, nesta epístola, ele expõe os erros para evitar que os crentes fossem enganados, né? Havendo João advertido contra o mundo, agora adverte contra os falsos mestres. O mundo está atacando a igreja, está atacando os crentes, porque os crentes também estão aí vivendo o dia a dia entre as pessoas que são chamadas do mundo, que não têm Cristo. E quando nós começamos a testemunhar, como nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós somos atacados, né? Muitas vezes. Então, isso lá na escola, no trabalho, os vizinhos. Agora ele está falando aqui dentro da igreja. Então, aí na primeira parte do versículo 18, ele começa dizendo: filhinhos, já é a última hora. É interessante ver esses sinais aqui que a palavra de Deus mostra que é a última hora. Mas só que essa última hora, no relógio de Deus, tem já mais de 2000 anos. Né? O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus deu para nós um tempo que a gente, com o tempo, acabamos contando as horas, né? Dividido em horas, minutos, segundos e algumas milésimos até de segundo já chegaram, tem até aparelhos que contam, né?
Impressionante. Então, chama a atenção para o horário do mundo em que viviam e que nós estamos vivendo. João disse no capítulo 2, versículo 17, que, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quer dizer, ele vai ultrapassar esse tempo, né? Porque quando o Senhor Jesus voltar ou quando morrermos, nós aí vamos estar na presença do Senhor e não vai ter mais contagem, de tempo. Então, ele disse, né, ora o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E agora se refere à chegada da última hora. Esta é a maneira de se referir entre as duas vindas de Cristo, né? A primeira foi aquela que aconteceu com a encarnação, a sua vida de aproximadamente 33 anos e alguns meses, como alguns colocam, e depois a sua morte e ressurreição. Essa foi a primeira vinda. Ressurgiu e foi elevado aos céus, entronizado, mas ele está regendo, ele está tendo tudo sobre o controle. Lá no Apocalipse, João fala que ele é que pegou o rolo e vai abrindo. Então, tudo está sob o controle de Deus Pai em Cristo e no Espírito. A Trindade trabalhando aí no desenvolver da história. Então, tudo que está acontecendo em cada país, tal, em cada pessoa, Deus, por incrível que pareça, né, até nos maus, até sobre os maus também. Assim também como o Senhor Jesus falou, né, que Deus é tão misericordioso, tão amoroso, que Ele manda vir a chuva e o sol para os bons e para os maus, né? Aí. Então, a primeira vinda de Jesus Cristo foi, né, ali até a sua morte e ressurreição. E a segunda vinda, que é chamada, usado o termo, né, parousia, a segunda vinda que virá em glória, que nós vemos que quando o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas, a primeira e a segunda, aos Tessalonicenses, ele fala, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo de 1013, né, dessa volta de Jesus Cristo, a segunda vinda de Cristo Jesus, que não vai ser agora como foi na sua primeira vinda. A primeira vinda, ele se encarnou para quê? Para morrer. Porque se ele não tivesse encarnado a vinda dele, se ele viesse na sua glória, o mundo inteiro seria exterminado com a presença dele. A gente pode ver, quando apareceu lá no Velho Testamento, as teofanias que nós temos, eles ficavam, né, por conhecerem a palavra de Deus, a manifestação, agora eu vou morrer porque eu vi o Senhor, a manifestação da glória dele. Ele precisou tomar a forma humana para morrer, porque se ele não fizesse isso, ele também não morreria para pagar os nossos pecados. O salário do pecado é a morte, então ele se encarnou para isso. E teria que ser ele. É interessante, né, que a palavra de Deus fala dessas duas naturezas de Cristo, que formou o Senhor Jesus Cristo. E então, ele precisou de ser divino, o Deus infinito encarnado. Isso, para mim, é um mistério.
Porque se ele não tomasse a forma humana, como eu já disse, não poderia morrer. Porque senão poderia dizer, então qualquer ser humano poderia então morrer e pagar os pecados. A palavra de Deus fala que não. Um ser humano, se morresse pelo pecado de uma pessoa, ele não iria pagar, porque ele é um pecador. Nem se ele morresse por ele, para pagar os seus próprios pecados, não seriam pagos. O Salmo de número 49 diz assim, olha, você pode usar toda a fazenda, pegar o Elon Musk, né, parece que agora, acho que esse é o nome, né, do camarada que comprou aí o Twitter, né? Ou está comprando ainda, não sei se já fechou o negócio. Diz que é o homem mais rico do mundo. Se você pegar toda a riqueza desse camarada aí, usar para salvar a vida de uma pessoa, o Salmo 49 fala assim, olha, esses bens dele, esses trilhões de dólares que ele tem, tudo mais, essa riqueza toda, elas vão se extinguir e essa alma não vai ser salva. Por isso que precisou ser um ser infinito como Cristo Jesus para pagar a conta de todos nós. Que coisa maravilhosa. Isso aqui é amor, né, que Deus teve por nós. Mandar o seu próprio Filho para vir e morrer na cruz do Calvário, para nos dar a vida. E era isso que os gnosticistas lá estavam entrando, os mestres com os ensinos errados. Não, não é isso não. Isso aí que eles estão ensinando, isso é balela. Nós vamos ver daqui a pouquinho, né, uma coisa que estava acontecendo até já no segundo século. Então, esse intervalo de tempo é chamado no Novo Testamento de últimos dias. Esse período entre a primeira vinda do Senhor e a segunda. Então, lá em Atos capítulo 2, versículos 16 e 17, diz, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Interessante. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A palavra de Deus fala, olha, quando o evangelho do Senhor Jesus Cristo ele for pregado a todas as nações, ainda tem, olha, só entre os índios, até o reverendo Benjamin, o diretor, ela falava, olha, ainda tinha, você lembra, Olenis, quantas tribos ainda não tinham sido alcançadas para ser levado o evangelho? Espalhadas só aqui no Brasil. Descobriram recentemente aí, até tribo aí que nunca teve contato, né, com os chamados não índios, né? Aí. E eles precisam também ser alcançados. Descobriram porque eu creio que é a palavra de Deus falando para nós, olha, eles precisam ouvir. A palavra de Deus fala assim, olha, faça isso para que seja acelerado, né? A volta de Cristo Jesus, para que venha. E então, acontecerá então nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, diz, sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão o quê? Tempos difíceis. E nós estamos vivendo isso. Mas só da gente pensar, né, nessas semanas aqui agora, como está sendo difícil. E lá na Europa, quantas guerras, quantas coisas, quantos
Pessoas estão sofrendo em outros lugares também, na Ásia, nos países asiáticos. Tempos difíceis. Também é colocado como os fins dos séculos. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Não foi escrita para o mundo, mas para nós. E a palavra de Deus nos adverte: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós somos advertidos pela palavra, como o João estava advertindo aos crentes sobre os ataques ali dos falsos mestres. Então, Judas, versículo 18, diz: os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Não se refere a um tempo ou época ainda futura, mas o tempo presente, que é esse chamado período milenar, em que o mundo está debaixo do pecado e da lei. A última hora deste mundo perdido já soou com a ressurreição de Cristo e terminará com o seu regresso em glória. Com o seu regresso em glória. Então, até esse momento glorioso, nós vamos passar por essas coisas esses tempos difíceis que a palavra de Deus nos diz. Esse período que nós estamos vivendo é chamado de último, porque depois dele não haverá mais dias, horas ou tempo para esse mundo decaído e condenado. Quem ler a segunda de Pedro, né, o reverendo Giovan, até já pregou recentemente sobre isso aí. Os elementos aqui, tudo isso aqui está sendo entesourado para aquele dia, quando a glória do Senhor for manifestada nos ares. Eu tenho dito assim, o seguinte, diz que os cientistas dizem que o Sol é uma estrela de quinta grandeza, né? Agora, vocês imaginam uma estrela de quarta, de terceira, o esplendor, né? De segunda, de primeira grandeza, que eles dizem que tem, né? Essa primeira grandeza. Quem criou? Só que a grandeza dele é maior do que todas essas grandezas aí juntas. O esplendor da glória de Deus. Os elementos abrasados se derreterão com a vinda dele. Agora, pela graça de Deus, os nossos corpos serão transformados pelo poder dele, se estivermos vivos, né? Ou se não, o corpo, né, que virou pó lá, vai ressuscitar, vem aí o Espírito entra nesse corpo ressuscitado e assim estaremos para sempre com o Senhor, na sua segunda vinda. Então, meus irmãos, o tempo deste mundo será encerrado com esta vinda do Senhor em glória, ressurreição dos mortos, e aí vem o juízo final. Surgirá novo céu, nova terra, como está lá na 2 de Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Calvino diz: nada mais restava senão Cristo aparecer para a redenção do mundo. Ele vai, depois, pegar a terra dessa cinza que tem, ele vai redimi-la novamente, e depois a nova Jerusalém, né, ataviada lá tal, eu creio que vai involucrar essa daqui, fazer tudo novo, tudo novo. Então, na segunda parte aí do versículo 18, e como ouvistes que vem o anticristo,
Uma das características da última hora deste mundo é o surgimento e crescimento do erro religioso, da mentira com cara de verdade. Da mentira com cara de verdade. O anticristo, aquele que se opõe ou toma o lugar de Cristo. O primeiro a mencionar esta figura escatológica sombria, que viria nos fins dos tempos, foi o profeta Daniel. Segundo boa parte dos intérpretes bíblicos, o pequeno chifre do animal espantoso, que está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 8, 11, versículos 20 a 26. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que esses chifres faziam guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. E o príncipe que há de vir, Daniel 9, versículo 26, depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Característica principal é a guerra contra o povo de Deus. E o desejo de ocupar o lugar de Deus são referências do profeta ao anticristo que haverá de se levantar sobre a terra. O sermão escatológico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrado lá em Mateus 24, versículos 5, 11 e 24, esses versículos diz: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Meus irmãos, eu tenho tremido, porque até os chamados evangélicos, muitos e muitos pastores estão se apostatando, estão até da igreja presbiteriana. Eu tenho notícias de que pastores estão indo até para essas religiões idólatras. Incrível isso, triste. Cumprindo aquilo que a palavra de Deus dá. Às vezes eu tenho chorado quando eu vejo essas notícias. Como o nosso irmão Ricardo colocou de manhã a questão da internet, do meu grupo.
tenho dois grupos da nossa turma, que estão espalhados aí pelo Brasil. Estava até comentando com a nossa irmã Karina, né, das notícias que estão ocorrendo. E eu vi hoje também palavras de um falso mestre, que também se apostatou da igreja presbiteriana. Que coisa terrível, né, que ele tem falado. Então, o apóstolo Paulo nos dá também informações mais detalhadas do anticristo, lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, dos versículos 7 a 10. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Quer dizer, só da sua vinda. Até lá, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Porque muitos, para que, quando foram questionados, até colocado a fio de espada, nega a Jesus, passe para o nosso lado. Não, então você vai ser morto. E nós vamos ver o que agora aqui a palavra de Deus nos diz. Ele virá no poder de Satanás, fazendo sinais e prodígios, disseminando o erro, sendo finalmente destruído pelo Senhor. Aqui em Apocalipse, no capítulo 3, nos dá uma descrição simbólica desta figura sinistra. Essa semana eu estava até revendo esse texto de Apocalipse 3 aqui, e quando estava terminando, até marcando aqui com uma caneta de destaque, e de repente eu comecei a chorar. E a Lenise apareceu lá e falou: por que você está chorando? Por causa disso aqui, Olha o que diz a palavra de Deus, Apocalipse 13, de 1 a 10. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre o chifre 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte, mas esta ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias, blasfêmias, autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca e blasfemou contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é que vai adorar a besta? Aqueles que não foram escritos. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Cada carta que termina, ali das 7 cartas do Apocalipse, o Senhor manda João falar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se alguém leva para o cativeiro vai.
Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. E olha só o que o Senhor Jesus mandou João registrar. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O escritor, a carta aos Hebreus, diz, olha, vocês, lá no capítulo 2, vocês não têm resistido até o sangue, combatendo contra o pecado. Até de morrer. Você morreria combatendo contra o pecado? Esta é a pregação apostólica. E a terceira parte do versículo 18. Também agora, muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. João diz que o anticristo já se faz presente no mundo por meio dos falsos mestres. Ele aparecerá no final da última hora. Agora, ele age por meio dos falsos profetas e mestres, usando pessoas. A nossa Constituição de Fé fala que o Papa, quer dizer, já naquela época, 1600 e pouco, já era a figura do anticristo. E nós vemos que o que está acontecendo hoje também, que está saindo lá do trono, lá que eles falam de cátedra, né? Lá da Catedral de São Pedro, lá em Roma, é coisa realmente do anticristo. Então, ele aparecerá no final da última hora. O ensino e a demonstração dos apóstolos. Vigiem e orem. Errais não conhecendo as Escrituras também, né? Isso é urgente para que o diabo não perverta a igreja. Versículo 19 diz, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Porque esses daí, que saíram, porque não aguentaram a sã doutrina, o ensino da palavra de Deus. E, meus irmãos, quem estuda a história da igreja, por que muitas igrejas se dividiram, muitos grupos se levantaram e dividiram a igreja? A nossa igreja, houve uma grande divisão em 1904, formou a Igreja Independente. Depois de alguns anos, da Igreja Independente, surgiu a Igreja Presbiteriana Conservadora. Sabe por quê? Porque a Igreja Independente, os mestres estavam ensinando que não existia inferno. Deus é um Deus de amor e Ele não mandaria as suas criaturas para o inferno. Então, houve um grupo que contestou e disse assim, olha, nós não aceitamos isso. Só que o que eles fizeram foi sair. E eles voltaram às doutrinas bíblicas, né? E eu tive 2 professores no seminário, um de grego e outro de hebraico, que eram da Igreja Presbiteriana Conservadora. E então eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Atos capítulo 20, a partir do versículo 29 diz, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, já na época de João, haviam esses anticristos que haviam pertencido às comunidades cristãs. Provavelmente teriam exercido algum tipo de liderança, né, do círculo ali dos apóstolos e mestres
que acabaram sucumbindo à atração oferecida pelas ideias gnósticas. Se apostataram da fé, saíram das igrejas cristãs e passaram a tentar convencer os demais cristãos, infiltrando-se nas comunidades cristãs, fomentando as suas ideias, os seus ensinos errados. Então, João conclui ali no versículo 19. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, João aqui, pela sua palavra, eles não eram cristãos, não eram convertidos, né? Eu me lembro de uma propaganda que tinha para quem tivesse cabelo branco, usava um produto chamado Denorex, né? Então você lavava a sua cabeça com, né? Que diziam assim, parece remédio, mas não é. Tem aparência, mas não é, né? Pareciam crentes, tinham às vezes algumas características, mas não eram convertidos, não tinham nascido de novo, né? Aí. E então, eles se foram para que se ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Sair da igreja para se opor à mensagem do Evangelho é sempre um indicador de que a pessoa realmente nunca pertenceu a Cristo, mesmo que tenha sido um cristão professo. Naquela época, e até hoje, nós temos visto surgir falsos mestres na igreja, no espírito do anticristo. O versículo 20, capítulo 2, versículo 20 diz, e vós possuís a unção que vem do santo e todos têm de conhecimento. Quem nasceu de novo é selado com o Espírito Santo. Apesar dos falsos mestres, João assegura aos seus leitores que os verdadeiros crentes não seriam iludidos por suas mentiras, pois possuíam a unção do Santo Espírito Santo de Deus. Né? Esta unção ele vai referir lá no capítulo 4, né? E a partir do versículo 1, diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, segunda carta aos Coríntios 1:21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. É Deus. Efésios 1:13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O verdadeiro crente tem essa certeza, porque ele nasceu de novo. Agora ele é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Agora o Senhor tem o ensino da sua palavra, né? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei com a palavra de Deus, né? E então, no versículo 21 aqui do capítulo 2 diz, não vos escrevi porque não sabeis a verdade, antes porque a sabeis, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Tem uma coisa interessante que aconteceu ali com Hitler. Ele tinha uma pessoa que seria hoje, esses que estão aí com os candidatos políticos chamados marqueteiros, né? Então, ele tinha uma tática. Olha, você fala uma coisa, mesmo que ela seja mentira, você fala ela 1000 vezes, que no fim ela vai ser aceita como uma verdade. Não sei se alguém já ouviu isso aí, né? De vez em quando vejo lá alguns comentários sobre isso daí. Então, os leitores estavam convencidos da verdade do Evangelho e estavam firmes. Os erros religiosos que surgiram no mundo procederam não do puro Evangelho, mas distorções dele. Mentira alguma jamais procede da verdade. Aí, como está no versículo 21, né? Mentira alguma jamais procede.
Em realidade, a mentira procede de quem? Jesus falou lá, João registrou no Evangelho, capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E quando nós concordamos com esse tipo de coisa, a palavra de Deus fala assim, olha, você é cúmplice também disso daí e vai receber o mesmo castigo. Então, versículo 22, né, a primeira parte diz, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Então, João expõe o principal erro dos falsos mestres, a negação de Jesus. No segundo século, nos anos aproximadamente 120, Basílides, é um registro que ele era um desses mestres gnósticos, né? E o ensino dele, né? Cristo divino, descido sobre o Cristo humano no batismo, e saiu na morte. Quando ele morreu, esse Cristo divino saiu. E cita, né? Deus meu, por que me desamparaste? Até citam a Bíblia, né? Aí. Então, a maior negação é que Jesus era o Cristo, era a mesma pessoa. E a negação da encarnação de Jesus Cristo, né, era, então, aí o falso ensino. Quando eu estava no curso de mestrado, nós tivemos 3 módulos com grandes mestres, doutores da palavra. Dr. Van Groningen, Dr. Kloster e Dr. Simon Kistemaker. Se vocês olharem na Casa Editora Presbiteriana, vocês vão ver que grande parte de comentários do Novo Testamento, ele assumiu naquela época, em 82, 83, quando ele veio ao Brasil, e eu até ganhei do livro dele, né, um livro sobre as parábolas de Jesus, ele dando a interpretação. Então, um dos colegas, que tinha sido também meu professor no seminário, né, nós estávamos fazendo junto lá o mestrado, ele perguntou para o Dr. Kloster, escuta, quem morreu na cruz? Foi o Jesus Cristo humano ou foi o Jesus Cristo divino? Aí o professor disse assim, quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. Jesus disse, olha, o Pai me deu poder para eu dar a minha vida e reaver. Isso é um mistério, né? Isso é coisa de Deus mesmo. E como é bom a gente pensar, olha, eu estou seguro nas mãos de Deus. E ele diz, das minhas mãos, ninguém as arrebatará. Desse Cristo, que suas mãos foram traspassadas. Quando nós caímos nas mãos feridas de Cristo. E aquelas mãos que foram ressuscitadas e foi revestida de todo o poder, ela nos levanta e nos encaminha. Então, este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Negar o Filho é negar o Pai. O Pai enviou o Filho ao mundo como verdadeiro homem. A verdade é que Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. Quem nega isso é um anticristo. E eles estavam, aqueles mestres, né, do gnosticismo, estavam negando isso aí. Então, o último versículo, 23, diz, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai.
aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Isso é bem categórico aqui. Aqueles mestres que tinham saído ali do meio da igreja, das igrejas, né, eles tinham feito discípulos e estavam espalhando esse ensino aí, e tiveram depois os seus alunos, e isso foi disseminando, e os ensinos eles foram sendo deturpados, até negando a soberania de Deus e tudo mais. No meio lá do século XVII, em 1650, foi que surgiu um grupo lá de seminaristas fazendo os 5 pontos do arminianismo. E aqueles 5 pontos chamados do calvinismo, né, que foi mais de um século depois, inclusive, da morte de Calvino. Então, houve uma reação dos outros, tanto dos alunos como dos mestres, né, e fizeram os 5 pontos do calvinismo em contraste com aqueles 5 pontos. E é isso que João tinha feito com esta sua primeira carta, a segunda e a terceira que ele escreveu, essas epístolas aí, né, que foram espalhadas para combater os erros desses mestres daquela época. Negar o Filho, negar a encarnação de Cristo e, portanto, a divindade de Jesus. Quem faz isso não tem comunhão com o Pai, que enviou ao mundo para, né, que enviou o seu Filho ao mundo para ser o Salvador do mundo, e essa pessoa é falso profeta. O ensino dos falsos mestres é considerado por João como uma simples mentira religiosa. Então, esse ensino que nós temos, que eu creio que é atual para nós hoje. E é interessante, então, ele fala aí desse teste para nós, com essas doutrinas que nós temos da palavra de Deus, para testarmos os espíritos enganadores do anticristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos ter uma oração e a bênção. Eu quero convidar o nosso irmão Ricardo, que nos leve a Deus nessa oração e a bênção.